Vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai fazer uma análise profunda e completa das nossas fontes para entender a nova fronteira entre Brasil e China no biênio 2025 e 2026. E olha, os dados bilaterais mais recentes mostram que essa relação está se expandindo para níveis que a gente nunca viu. Não estamos falando só de exportar commodity, não. A gente vai detalhar uma evolução complexa que acontece em 3 frentes principais: na economia, na diplomacia e na cultura. O nosso objetivo hoje é utilizar todo o material disponível de forma bem detalhada para mergulhar nessas evidências. A nossa explicação de hoje vai passar rápido por estes 5 pontos. 1. Liderança em investimentos globais. 2. Os setores em destaque. 3. O fator de atração. 4. Fronteiras abertas ao turismo. E, para fechar, 5. A nova fronteira cultural. Ponto número 1. Liderança em investimentos globais. A base de captar. Olhando para o volume financeiro absoluto que as nossas fontes detalham, especificamente o relatório de 2025 do Conselho Empresarial Brasil-China, o CEBC, a gente se depara com o número de cair o queixo: 6,1 bilhões de dólares. Pura e simplesmente o Brasil foi o destino número 1 do dinheiro de empresas chinesas para novos negócios e projetos no ano. É uma injeção de capital absolutamente maciça. E para colocar isso em perspectiva, esses 6,1 bilhões representam exatamente 10,9% de absolutamente tudo que a China investiu no exterior. A gente ficou na frente de potências como Estados Unidos e mercados emergentes como Indonésia e Cazaquistão. E um detalhe crucial das fontes: o relatório confirma que o Brasil é a única nação do mundo a ficar no top 5 de investimentos da China por 5 anos consecutivos. E isso, sem dúvida, é uma consistência fora da curva. Ponto 2. Os setores em destaque. Impulsionando o futuro. Mas para onde exatamente está indo essa montanha de dinheiro? Na economia real, a eletricidade lidera disparado, pegando 29,5% do bolo, seguida ali coladinha pela mineração com 28,8%. Depois vem a mobilidade com 15,8% e o petróleo com 13,3%. Falando de eletricidade, a gente está falando de um aporte de 1,79 bilhão de dólares, o que dá mais ou menos 8,8 bilhões de reais. E o mais incrível, todo esse valor está 100% focado na nova economia verde, como projetos de energia renovável e linhas de transmissão. Agora, a mineração foi quem deu o maior salto em 2025. O setor puxou 1,76 bilhão de dólares, mais ou menos 8,6 bilhões de reais. Pessoal, isso significa que os investimentos simplesmente mais que triplicaram de 2024 para cá. E o foco desse apetite todo? Minerais críticos que o mundo inteiro precisa para a transição energética global, especificamente níquel, cobre e ouro. E é claro que essa transição energética também acelera a mobilidade. O setor automotivo teve uma alta impressionante de 66% na comparação anual, recebendo 965 milhões de dólares. Basicamente, as montadoras chinesas estão expandindo a todo vapor em solo brasileiro. O levantamento cita as inaugurações das novas fábricas da BYD lá na Bahia e da GWM Brasil em São Paulo, sem contar uma parceria estratégica fortíssima entre a Geely Auto e a Renault Brasil. A velha economia também não ficou de fora das planilhas, viu? O setor de petróleo até teve uma queda de 24%, mas ainda garantiu vigorosos 804 milhões de dólares, mantendo o segundo lugar em quantidade de projetos. A grande jogada detalhada nas fontes foi a entrada da China National Petroleum Corporation. Em consórcio com a Chevron, eles arremataram 9 blocos exploratórios na foz do Amazonas. Isso deu à região norte uma participação recorde na atração de projetos chineses no ano. Ponto 3. O fator de atração. O magnetismo do mercado. A grande pergunta que fica é: por que o Brasil? O que transforma o nosso mercado nesse imã gigante para o capital asiático agora? O Túlio Cariello, diretor do CEBC e autor do estudo, matou a charada. Ele diz que esse cenário reflete uma atratividade relativa maior dos nossos ativos, que é o resultado de uma mistura bem específica de fatores internos e da dinâmica do mundo. Basicamente, são 4 engrenagens girando juntas. Primeiro, o real desvalorizado frente ao dólar vira um super desconto. Fábricas e infraestrutura ficam muito baratas. Segundo, nossos minerais abundantes e nossa matriz energética limpa casam perfeitamente com a pauta de sustentabilidade global. Terceiro, o tamanho gigantesco do nosso mercado consumidor, que garante a demanda. E quarto, a geopolítica. Com Estados Unidos e Europa barrando investimentos chineses, esse dinheiro todo acaba fluindo naturalmente para o Brasil. A aposta é que isso continue forte em áreas de tecnologia da informação e manufatura avançada. Número 4. Fronteiras abertas ao turismo. O intercâmbio humano. Saindo um pouco dos bilhões corporativos, a gente precisa falar da movimentação física de pessoas. E a diplomacia foi rápida.
Lá em junho de 2025, a China já tinha suspendido os vistos para brasileiros. Aí, depois de uma ligação entre os presidentes Lula e Xi Jinping em janeiro, o Brasil retribuiu. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou oficialmente que a partir de 11 de novembro, o Brasil também suspendeu a exigência de visto para os chineses. Esse acordo vai até 31 de dezembro de 2026 e vale para viagens de até 30 dias para turismo e negócios. E a lógica por trás disso é muito clara nos dados que analisamos. Mesmo quando ainda precisava de visto, o Brasil já tinha registrado um crescimento de 35% na entrada de turistas chineses. A gente está falando de acessar um país com 1,3 bilhão de pessoas. Paralelo a isso, o Brasil bateu o próprio recorde, 9,2 milhões de turistas estrangeiros no geral em 2025 e mais 3,4 milhões só no primeiro trimestre de 2026. Eliminar o visto é a estratégia perfeita para abocanhar uma fatia maior desse potencial gigantesco. E, finalmente, ponto 5. A nova fronteira cultural, soberania e soft power. O vigoroso Ano Cultural de 2026 nasceu para celebrar 50 anos de relações diplomáticas. A ideia é consolidar a cooperação muito além das commodities. A própria ministra da Cultura, Margareth Menezes, depois de reuniões em Pequim e Xangai com o ministro chinês Sun Yeli, deixou claro: a iniciativa não é só artística. A cultura e a economia criativa precisam ser tratadas como ativos fundamentais de soberania, projeção internacional e ampliação de mercado. E na prática, a gente já vê marcos bem interessantes. Tivemos, por exemplo, a primeira tradução para o mandarim daquele clássico gigante, O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Na música, a Lued Luna fez shows em Pequim com a plateia lotada de cidadãos locais. E no audiovisual rolou a estreia do longa O Agente Secreto, com Wagner Moura e direção de Kleber Mendonça Filho. A trajetória de O Agente Secreto, inclusive, ilustra muito bem o teto atual do chamado soft power brasileiro. O filme bombou e conseguiu 4 indicações super cobiçadas ao Oscar. Melhor filme, filme internacional, ator e direção de elenco. Mas as fontes fazem questão de notar que a obra saiu sem levar nenhuma estatueta. Isso demonstra que a projeção global está acontecendo, mas a consolidação final desse reconhecimento ainda é um desafio imenso. E é exatamente essa lacuna estrutural que os especialistas apontam. O pesquisador Maurício Santoro destaca um descompasso bem evidente. Ele diz que temos um intercâmbio econômico enorme, mas poucas trocas consistentes em literatura, cinema e artes plásticas. Ele conclui que faltam políticas públicas contínuas, sugerindo que, na verdade, a cultura ainda não é vista como uma prioridade real se comparada aos bilhões investidos em mineração e energia. O que nos deixa com a reflexão final desta nossa análise. Diante de aportes que somam 6,1 bilhões de dólares e avanços diplomáticos históricos, fica a pergunta: a integração cultural vai alcançar um dia a mesma escala imensa da integração econômica entre essas duas nações? Nós queremos muito saber a opinião de todo mundo que está acompanhando. Por favor, respondam a esta pergunta na seção de comentários logo aqui embaixo. E para encerrar, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. Link do Apoia-se na descrição deste vídeo. Aproveitem também para curtir e se inscrever no canal, para não perderem as nossas próximas análises detalhadas. Um abraço e até a próxima!